Olá, caros alunos, caras alunas, agradeço por você estar mais uma vez nesta aula. Hoje estamos dando continuidade aos estudos da história da Umbanda. Vamos estudar sobre a formação da Umbanda, mas primeiramente iremos estudar a história do Espiritismo. Aí você pode perguntar para mim, Thiago, mas Umbanda e Espiritismo não é a mesma coisa? Não. Umbanda e Espiritismo são doutrinas parecidas, com observações relacionadas a crenças um pouco diferentes. Tá? A forma de pensar através da espiritualidade é a mesma, mas a crença muitas vezes de dogmas ela é um pouco diferente. Tá, pessoal? Tá, mas vamos estudar a Umbanda, a história do Espiritismo de fato nessa aula, pessoal. E na próxima aula, aí estudaremos a história entraremos a fundo sobre a Umbanda e sua história em 1908. Mas poder compreender a época que surgiu o Espiritismo na França, época século XIX, foi um século onde teve muitas coisas. A Revolução Industrial estava em alta, as máquinas a vapor estavam em alta, acontecimento na Europa e muitos mais acontecimentos, onde a sociedade de fato participava intensamente. Alguns anos, século XVIII, a Revolução Industrial, onde modificou todas as questões sociais. Então, tudo isso vem ao encontro do Espiritismo e a sua formação, e a sua história. Allan Kardec, no século XIX, onde codificou o Espiritismo através do seu primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos. Tá? Já chegamos mais aí, o que esse livro tem de bom para contribuir com a Umbanda, o que faz a Umbanda ser parecida ou não com o Espiritismo e sua história. E de certa forma, a Umbanda surge em 1908 por uma necessidade social. Por uma necessidade social religiosa, de fato, que vai contribuir para essa formação Umbanda que vemos hoje. Então, a Europa, ao século XIX, estava vivendo uma chamada explosão espiritual de uma moda chamada mesas girantes. Essas mesas girantes eram capazes de se mover através dos médiuns. Ou seja, os médiuns sentavam, colocavam a mão em cima desta mesa e a mesa levitava. Ficava levitando. Levitando por causa das faculdades mediúnicas chamadas de efeitos físicos, que mais tarde Allan Kardec vai ter a compreensão de tudo isso daí. A levitação das mesas. Uma observação muito forte pelo efeito físico. E com o passar do tempo veio a evolução dessa comunicação espiritual, que é a comunicação com os espíritos através das pancadas. Ou seja, faziam-se perguntas a esses espíritos e os espíritos, de fato, se comunicavam a esses médios através das pancadas da mesa. E conforme a quantidade de pancada, foi se organizando o alfabeto. Isto é, quanto mais pancadas, mais eram as letras. Uma pancada era uma letra do alfabeto, duas eram outra, três eram outras, e assim continuamente. Tá? Então, para se formar uma palavra, demorava-se muito tempo. Perguntava-se qual o seu nome, espírito, né? E ele ia juntando as letras e formando a palavra para se falar o nome. Isso, palavras, frases, comunicações, então se demorava muito para ter uma comunicação que se entendesse. E como tudo a evolução no mundo e também na espiritualidade, essa
comunicação se tornou diferente. As chamadas cestas mediúnicas. Essas cestas mediúnicas eram colocadas lápis, pena, sabe, para escrever, e um papel, e se tampava-se. E essa cesta ia se movimentando. Dentro da cesta existia ali a tinta, a lápis, tudo certinho, a pena, para escrever. Escrevendo sem o médium colocar a mão. Ou seja, o efeito físico fazia com que movimentasse aquilo lá e escrevesse no papel a comunicação necessária. Então foi-se continuamente progredindo aos poucos essa comunicação mediúnica. E chegou um momento que mais tarde foi identificado como a comunicação mediúnica inteligente, que seria a capacidade da utilização faculdade do médium, a utilização do espírito também, ou seja, a chamada psicografia. E veio muitas vezes também a incorporação, tinha as comunicações mais tarde, tá? Surgiu-se as comunicações mediúnicas de psicofonia, a pessoa falava apenas o que a entidade queria, o espírito queria. Mas no primeiro momento era mais rústico, era mais bruto a questão da comunicação. E esta reforma da comunicação inteligente através do médium foi uma evolução enorme para a compreensão da comunicação mediúnica perante aos espíritos. Então, a psicografia, a entidade toma a mão do médium e escreve completamente o que ela quer ali, através da psicografia mecânica, onde ela vai escrever totalmente a mecânica ali, e também através da influência mental e tudo aquelas questões da capacidade mediúnica. Tá, pessoal? Mas isto foi ao passar progredindo tudo isso daí. E Allan Kardec teve a oportunidade de conhecer isso. Tá? Allan Kardec, um pedagogo, um estudioso, um cientista, vivia numa comunidade cientista. Tinha sua academia onde ele frequentava, que era os cientistas, que na época, pessoal, essa comunidade se reunia e desenvolviam coisas, inventos para o progresso humano. Esse século foi de muito processo de invenção também. Os cientistas se reuniam, inventavam as coisas, mostravam, defendiam suas teses através da experiência empírica, de certa forma, também. Uma briga muito forte entre fé e razão. Tá? E esse surgimento, Allan Kardec foi convidado a frequentar uma sessão espírita desta. E ao primeiro momento, como um homem da ciência, observador, claramente se sentiu cético naquele momento e desacreditado no que estava vendo. Mas, como cientista, foi mais a fundo pesquisar. E também naquela época existiam exposições disso daí nos teatros. Desculpa, pessoal, nos teatros. Estes teatros apresentavam as mesas girantes, reunia muitas pessoas, e algumas dessas daí eram coisas falsas. Tá? E a investigação da Allan Kardec encontrou muitas coisas que eram tentando enganar as pessoas, e muitas comunicações mediúnicas eram realmente verdadeiras. Algumas pessoas utilizavam o magnetismo para a movimentação dessas mesas. E alguns manifestavam de fato a comunicação mediúnica. Então, juntamente com essa comunicação mediúnica, veio as pessoas que queriam se aproveitar em cima disso também. Isto até hoje existe, pessoal. Até hoje
existe dentro da religião Umbanda, todas essas questões que nós estamos estudando e observando. Que estudar Umbanda é muito mais que acender velas e vestir a roupa branca. É tudo isso que nós estamos vendo. Tá, pessoal? Então, estudando e investigando todas essas questões, Allan Kardec chega a uma conclusão real das coisas, que aquilo que acontecia na mediunidade era verdadeiro. Tinha um fator verdadeiro em cima daquilo ali. E muito importante ainda que ele não tinha uma questão de fé espiritual, uma base. Ele iria fundar todas essas bases dentro do espiritismo. Então ele entrou num caminho que ele não sabia o rumo a seguir. Tá? Enfrentou muitas dificuldades, enfrentou muitas dificuldades mesmo para conseguir ter o seu livro escrito, para poder lançar o seu livro, o primeiro livro dos Espíritos, que surgiu em 1857, tá, pessoal? E a espiritualidade, como sempre trabalhou em prol da evolução humana e a evolução do homem, da mulher, das crianças, de todo mundo, buscando sempre a felicidade, o amor, o carinho e o objetivo do progresso. Observou em Allan Kardec a necessidade ali e a oportunidade do trabalho. Sim, que o mesmo Allan Kardec teve reencarnações passadas, de fato. Então, ali surgiu uma missão, ali existia uma missão, de fato. Sabendo de tudo isto, Allan Kardec começou a receber muitas cartas na sua casa. Muitas cartas mesmo. De todos os lugares do mundo. Todos os lugares, todos os médiuns do mundo mandavam carta para ele, aonde essa comunicação mediúnica era endereçada a ele. Olha que magnífico, que interessante. Olha a força espiritual trabalhando para o progresso humano. É magnífico isso, pessoal. É magnífico. E toda a espiritualidade encaminhando carta a ele. Ou seja, um médium lá de um lado do mundo, outro médium lá do outro lado do outro mundo, e assim por diante. Enxurradas de cartas para ele. E Allan Kardec começou a trabalhar em cima dessas cartas, através do conhecimento que essas cartas transmitiam, para a formação e estruturação das bases codificadoras do Espiritismo. E essa codificação, esse conhecimento da espiritualidade que foi endereçado a ele através dessas cartas, não foi, Allan Kardec não fez essa codificação, essa doutrinação através do achismo, ou seja, através eu vou pegar essa carta que veio e isso daqui vou colocar dentro do espírito porque eu tenho fé nessa carta. Não foi assim, pessoal. Não é assim. Então ele pegava uma comunicação de um lado do mundo que veio para ele, pegava de outro e observava essas cartas para ver se o mesmo conhecimento, a mesma observação, tanto racional, de fé, filosófica, científica, batiam. Não nas palavras exatas, mas no mesmo sentido, na mesma direção. Por que isso, pessoal? Porque como que uma pessoa lá do lado do mundo vai escrever uma carta no mesmo sentido e a outra pessoa lá do outro lado do mundo, 5, 6 pessoas da mesma, sem se conhecerem, sem saberem quem era o outro, se comunicarem, se identificarem na mesma compreensão de conhecimento pela comunicação mediúnica ali, o ensinamento encaminhado à mesma direção. Não tinha como. Se hoje isso acontecesse, é claro que hoje existe tecnologia que pode ser transmitida, que pode ser conversado aonde você estiver, mas aquela época era impossível, de certa forma. Imagina, para chegar uma carta lá do outro lado do mundo levava tempo, levava meses, levava semanas.
Então isso era um trabalho muito magnífico da espiritualidade. Então ele, juntando tudo isso, começou a formar perguntas e respostas do seu primeiro livro, perguntando aos espíritos, através das sessões espíritas, de certa forma, tá, pessoal, perguntando e tendo as respostas, e também através das cartas, construindo novas bases, novas estruturas para o espiritismo. Para você analisar aqui, tá? 1857 surge o primeiro livro, aonde aqui tem perguntas e respostas, muitas perguntas e respostas. Vamos pegar aqui a primeira resposta do Livro dos Espíritos. Vamos achar aqui. Aqui já estou no capítulo 3. Aqui. Ó, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos vai estar baseado sobre o que a humanidade quer saber. Sobre o que a humanidade sempre procurou, o que as outras religiões perguntaram, estão perguntando até hoje. O que é Deus? E a primeira pergunta de Allan Kardec é simples. Pergunta aos espíritos: o que é Deus? E os espíritos, com total consciência da capacidade de missão que Allan Kardec tinha e da responsabilidade deles mesmos sobre transmitir tudo isto, responde: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E vem a segunda pergunta: o que se deve entender por infinito? Aí vem a prova da existência de Deus. Onde pode encontrar as provas da existência de Deus? Aí nós vamos ver várias perguntas, várias observações que devem ser analisadas na Umbanda pelo conhecimento do estudo. O que seria nós, umbandistas, sem o conhecimento das bases espirituais da codificação espírita, pessoal? Eu fico me perguntando, porque eu arrisco a falar que se não tivesse o espiritismo codificado, a Umbanda, não sei se estaria se estaria surgido, se estaria em terra. Porque a Umbanda, ela vem formada, nós vamos estudar isso na próxima aula também, pessoal. Ela surge por uma necessidade social. Ela surge por uma necessidade social e espiritual. Mas eu vou deixar essa provocação para a próxima aula, que vocês têm que estar lá. Tá certo? Então, Allan Kardec juntou todas as perguntas e cartas, mensagens, e formou o primeiro livro dos Espíritos. E também construiu o livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro onde é estudado as bases evangélicas mais vivas, sem alegorias, sem fantasias. É o Cristo vivo, podemos dizer assim. É o Cristo demonstrando a existência da finitude, da vida pós-morte, da onde vamos, para onde viemos, do que surgimos e como estaremos na espiritualidade, colônias espirituais. Se você for observar aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, você vai estudar as colônias espirituais, sobre os mundos habitados. É magnífico, grandioso. E o médium bandista necessita, de fato, ter esse senso crítico do estudo. Porque, Tiago, mas isso aqui é um curso bandista? Sim, mas para você compreender a Umbanda, você necessita compreender essa história. Se você não foi na primeira aula, se não assistiu a primeira aula ainda, do tema História da Umbanda, você vai analisar que nós estávamos estudando o Brasil Colônia. Por quê? Porque a formação, de fato, da Umbanda, ela carrega esse Brasil Colônia juntamente com ele, essa miscigenação cultural.
E essa miscigenação cultural, ela vem com uma miscigenação, ou seja, essa junção religiosa juntamente. A Zélio Fernandino de Moraes traz juntamente com a Umbanda a sua fé. Porque ele vem de um berço católico, então ele traz o catolicismo juntamente com as orações, a reza, o rosário, as cruzes. E também traz o espiritismo, porque a Umbanda surge dentro do espiritismo, com as bases espíritas. Então isso é magnífico, tá, pessoal? Então é necessário estudar para a compreensão. Então agora que você já sabe que o espiritismo surge com o primeiro livro em 1857, pela codificação espírita, o segundo livro, Evangelhos com o Espiritismo, depois surge o Manual dos Médiuns, podemos dizer assim, que seria o livro dos médiuns. Aí surge o Céu e o Inferno e também a Gênese. Vocês viram? São esses livros, esse Pentateuco estrutural da Umbanda. Do Espiritismo, em geral. Algumas vertentes espíritas, tá, pessoal? Tá? Porque o Espiritismo também existem muitas vertentes de estudos. E de fé e de crença. Tem vertentes espíritas que tem a imagem de Nossa Senhora Aparecida na casa espírita. Alguns carregam cruzes também. Tá? E alguns são fidedignos às bases do Espiritismo, que seria Allan Kardec, que não estuda além disto. Ou seja, leva os outros livros espíritas como um meio de conhecimento, mas não foge das suas bases ali. Então existem todas essas orientações, observações também, que a Umbanda sofre hoje, o Espiritismo também sofre, essas vertentes espirituais. Só que no Espiritismo é muito mais leve mesmo. Na Umbanda é muito mais pesada essa junção, tá? Então, já que compreendemos tudo isso daí, temos a necessidade agora de ter a compreensão, tá? E espero vocês na próxima aula para estudarmos na próxima aula sobre a questão da fundação da Umbanda em 1908. O surgimento dela no meio social e também no meio espírita. Certo? Espero você lá e até mais, pessoal. Valeu!